Bom dia! Café com palavra, mais uma manhã. Bom dia para você que despertou nessa segunda-feira com sede de Jesus, com sede de ouvir a palavra, com sede de buscar em Deus as tuas respostas, de buscar em Deus coisas novas, novas atitudes, novos tempos. Que nessa manhã você possa encontrar as tuas respostas, que nessa manhã você possa encontrar o teu esconderijo, que nessa manhã do dia 29 de janeiro você possa encontrar tudo aquilo que o teu coração deseja e que Deus possa ser o teu ajudador em todo o tempo. Esse é o desejo do meu coração para você. E hoje estamos aqui para meditar no Salmo 29, Salmo de Davi. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Abra sua Bíblia aí, abra sua bússola, a sua palavra de vida e vamos meditar no Salmo 29, um salmo bem curtinho, vai dar para ler ele todo. E vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida a seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor está sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e o Sírion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo, e o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Aleluia! Exatamente assim termina este salmo. O Senhor ao seu povo dará paz. Vemos aqui Davi começando dando glórias, dando graças ao nome do Senhor, colocando o Senhor na sua santidade, colocando o Senhor no seu trono, rendendo a Deus tudo aquilo que é de Deus, rendendo a Deus todo o poder que é de Deus. E Davi, ele começa falando sobre o nome poderoso de Deus, sobre a voz poderosa de Deus, o que a voz de Deus é capaz de fazer. Veja que a partir do versículo 3 até o versículo 11, Davi vai falar sobre o poder da voz de Deus. O que a voz de Deus faz? Para relembrar, diz que a voz de Deus ela está sobre as águas e Deus ele troveja sobre as águas. A voz de Deus é como vozes de trovão. A voz de Deus é uma voz que ultrapassa as chamas, que divide o fogo. Que incrível, né? A voz do Senhor faz com que as corças deem cria. A voz do Senhor, ela interfere nos partos dos animais. A voz do Senhor, ela faz com que o deserto estremeça. A voz do Senhor faz com que o monte Sírion salte como um novilho ou como um unicórnio jovem. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, quebra esta árvore que tem mais de 50 metros de altura, esta árvore que é conhecida pela sua nobreza, pela sua beleza, pela sua resistência e pela sua longevidade.
Então, a voz do Senhor, o poder da voz do Senhor, nós vamos meditar nessa manhã. E o que a voz do Senhor nessa manhã tem falado a você? Qual é o poder da voz do Senhor na sua vida nesse dia? O que você espera da voz do Senhor nesta manhã? O que você espera que Deus fale com você? Você espera que Deus se pronuncie a você como uma voz que quebra árvores, que estremece os desertos, que ajuda no parto dos animais? Você espera que essa voz do Senhor fale com você de uma forma suave? Porque a voz do Senhor, ela tem poder para mudar situações. A voz do Senhor, ela tem poder para mudar as águas de lugar. A voz do Senhor, ela tem poder para mudar as árvores, a natureza, o universo. E a voz do Senhor tem poder para mudar a sua vida e a minha vida. Que é pela palavra de Deus, pela voz do Senhor, que somos transformados. E esta manhã, Deus está querendo abrir os teus ouvidos, abrir os teus tímpanos, abrir a tua audição. A voz do Senhor, ela é audível aos nossos ouvidos, trazendo a expressão do poder de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, algo acontece dentro de nós e fora de nós. Porque a palavra do Senhor, ela não se manifesta sem poder, sem trazer transformação. Então, a voz do Senhor traz para nós, nesta manhã, o poder de Deus. O versículo 2 vai dizer que o Senhor tem a beleza da sua santidade. No caso, a santidade de Deus, as vestes, as vestimentas, né? Ontem a gente estava ali na igreja e o pastor trouxe uma palavra sobre a santidade, buscando a santidade, sermos santos como Deus é santo, buscando a santidade em Deus, buscando a preparação para chegarmos à santidade. Porque a nossa santidade ela só é possível através de Jesus Cristo, porque nós somos completamente falhos. Mas Deus é santo, Jesus é santo. Então, em Cristo, nós conseguimos essa santidade. E diz aqui que a beleza da santidade de Deus, ela é significada através das suas vestes. E o versículo 5 vai falar sobre a voz do Senhor que quebra os cedros. Quando eu falei no princípio desse vídeo sobre essa árvore, o cedro do Líbano, tem algumas especificidades sobre essa árvore, algumas características dessa árvore que são bem interessantes. Falando de nobreza, a árvore ela é majestosa. A árvore ela alcança até 50 metros de altura e ela é esplendorosa aos olhos humanos. Ela é bela. Então, é uma árvore nobre e bela, porque ela é constituída das seguintes características. Ela tem uma madeira forte, resistente, compacta. Então, nas construções antigas era usado muito o cedro do Líbano. Veja que sempre a gente vê na palavra falando sobre do que era construído as construções. Mandavam buscar de longe, Salomão mandou buscar de longe os cedros do Líbano para a construção do templo. Somente a arca do Senhor não foi construída de cedro. A arca do Senhor foi construída de madeira de acácia, que era uma das madeiras mais cheias de nó, mais complicadas, mais cheias de defeitos. Mas o que nos ensina nesta manhã? Que nós somos como madeiras de acácia,
porque somos construídos, somos revestidos da santidade de Deus. O que nos faz belos não é a nossa própria madeira, assim como a madeira de acácia, que Deus quis nos ensinar usando a madeira de acácia para construir a sua arca. O Senhor quis nos ensinar que nós somos cheios de nós, cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de defeito, mas a arca, ela foi completamente coberta de ouro, e esse ouro traz o significado de santidade, o significado de poder de Deus. Então nós somos cheios de nós, cheios de defeitos, cheios de quebras, de falhas, mas quando Deus está sobre a nossa vida, quando Deus nos cobre, Ele nos faz belos e perfeitos. Então assim era a Arca da Aliança, a arca construída por Deus, a arca construída para carregar o nome de Deus. Então, existe a diferença entre a madeira de acácia e a madeira do cedro do Líbano. Então, o cedro do Líbano, ele já vem diferente, ele já vem com uma característica robusta, uma característica firme, a qual ele já é cortado, ele é liso, ele é compacto, ele é perfeito para a construção. E a partir desse momento que essa árvore cresce, ela dura até 5.000 anos, essas árvores. Já foi encontrado árvores do cedro do Líbano com 5.000 anos, né, considerado pela ciência. Então, esse cedro, ele é muito forte. Esse cedro, e uma especificidade do cedro que eu acho muito lindo também, é a raiz do cedro. Porque o cedro, primeiramente, ele cresce para baixo, ele cresce a raiz dele, depois ele cresce para cima. Normalmente o cedro já tem 1 metro de raiz nos seus 3 primeiros anos de vida do cedro, e ele tem 5 centímetros de planta. Veja, primeiro ele cresce na profundidade, primeiro ele cresce na busca pelo alimento, primeiro ele cresce buscando os seus nutrientes, para depois ele aparecer. Te faz pensar alguma coisa nessa manhã? Não fique triste se o seu ministério ainda não apareceu. Não fique triste se você ainda não recebeu o devido valor. Deus está fazendo com que você busque primeiro os nutrientes da terra, com que você busque primeiro os nutrientes na palavra, os nutrientes no poder, com que você se fortaleça, porque o interessante é você estar firmado em terreno fértil. Você estando plantado em terreno fértil, quando você começar a despontar, você sairá como árvore robusta, resistente às intempéries da vida. Então, nessa manhã que nós possamos pegar essa palavra, essa palavra do cedro do Líbano, que nós possamos ser como o cedro do Líbano. Aí eu já vejo outra conotação do cedro do Líbano, que é construído, criado, é um cedro que cresceu em Deus, que cresceu. A diferença da acácia é que ela cresceu de uma forma errônea, toda cheia de nós, mas Deus veio com sua glória e cobriu, e a usa da mesma forma. Mas o cedro, Deus já faz com que você já cresça, instaurada, robusta, cheia de vida, cheia de resistência, uma árvore resistente. E como nós vamos buscar essa resistência? Vamos buscar essa resistência em terreno fértil. Vamos buscar essa resistência em Deus. Vamos buscar essa resistência no poder de Deus. Então, que nessa manhã nós possamos crescer como cedros do Líbano, que nós possamos primeiro crescer para a profundidade em Deus, crescer, ter raízes firmes e fortes, bem implantadas, bem colocadas na terra, para depois começar a aparecer. E quando aparecer, seremos nobres e belos, porque até 50 metros de altura essa árvore ela chega e ela não perde
ela não morre tão fácil, é muito difícil. Até 5.000 anos ela pode viver. Tem mais uma especificidade, mas não vai dar tempo para eu trazer nesse vídeo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus lhe dê essa fortaleza desse cedro do Líbano. Pesquisa lá sobre o cedro do Líbano e deixa o Espírito Santo ministrar mais ao teu coração sobre essas características dessa árvore maravilhosa. E as vozes do Senhor estão sobre os nossos ouvidos. Abra os teus ouvidos nessa manhã, em nome de Jesus.